Senhor presidente, senhores vereadores, tantos amigos aqui presentes, também queria saudar o doutor Stark, a doutora Grazi, que estão aqui também, pelo mesmo motivo, além dos pacientes presentes também, que é por eles que nós trabalhamos e para eles que a gente vive. A gente vive por Blumenau e pelos pacientes, isso é nosso objetivo, a nossa meta de vida, né? E gostaria aqui de dizer que é fundamental que a gente entenda, e quando eu estava aqui cantando o hino Blumenau, e 3 vezes a gente ouviu a palavra, o progresso mora aqui. E o progresso mora aqui também na medicina, né? Na medicina, na saúde como um todo, né? No atendimento aos pacientes de uma forma integral. E é por isso que nós estamos aqui. Existe uma pequena parcela de pacientes nossos que não estão tendo um atendimento integral, como deveria ser, junto ao Sistema Único de Saúde. Esse problema não é exclusivo de Blumenau, vereador Alemão, nosso amigo. É um problema nacional. Por quê? Hoje eu li uma frase muito interessante. Diz assim, se você só vê cisnes brancos, não significa que não existam cisnes negros. Então, hoje, uma doença rara é considerada uma doença rara, uma incidência de 1 em cada 1.600 pessoas. E nós temos muitas doenças raras no nosso meio que não são diagnosticadas. E se você imaginar que 1 em cada 1.600 pessoas não seja um número significativo, é só você multiplicar, fazer a conta de quantas pessoas em Blumenau têm doenças raras e muitas vezes não são diagnosticadas. A nossa intenção, também junto com o Dr. Stark e a comunidade, de uma forma geral, trabalhando junto com a Renal Vida, é que nós possamos trabalhar com um ambulatório de doenças raras, um serviço de doenças raras que foi proposto em 2014 com a lei número 199, né, em que nós temos toda a regulamentação para fazer isso. Já foi encaminhado ao governo do Estado, isso está em bastante, enfim, o andamento está sendo dado de forma correta. Bem provável, ele já foi deferido e provavelmente logo teremos esse ambulatório. É muito importante a gente falar sobre doenças raras no momento que nós estamos atendendo já pacientes, mesmo que nós não tenhamos essa conotação de serviço de doenças raras, mas já atendemos esses pacientes, eles estão aí e nós estamos propiciando, dando o melhor possível. Infelizmente, a medicação, muitas vezes, para os pacientes, assim como os exames, são difíceis de serem conseguidos, né? E nós temos que brigar por isso. Nós temos que trabalhar no sentido de que o SUS realmente incorpore esses medicamentos, né? A gente sabe que são medicamentos, né, vereador Gilson, que são medicamentos realmente são um custo, mas todos os pacientes têm direito de receber essa medicação. Então, nós temos que ver de forma que a gente possa, de forma democrática, cidadã, realmente propiciar aos pacientes. E, por isso, nós estamos aqui hoje, para manifestar a Câmara, e eu sei que essa Câmara é a voz do povo, né, literalmente, representa a nossa sociedade, e que nós tenhamos o apoio, como sempre tivemos o apoio. Eu lembro aqui, quando eu estive aqui há 3 anos atrás, antes da pandemia ainda, e visitei cada um dos vereadores, pedindo apoio para que a gente pudesse construir essa unidade que será inaugurada dia 25, agora. E aqui, vereador Silmar, eu gostaria de renovar a todos os senhores edis que nos visitem, que participem da cerimônia de inauguração. Para nós e para o paciente, principalmente para o paciente, significa um marco de qualidade, e é isso que a gente quer estender também para os pacientes raros. Como eu digo, o fato... eu até queria aqui dizer o seguinte, se isso aqui fosse uma chapa, sabe aquelas chapas de hambúrguer? Imagina você com a mão em cima da chapa de hambúrguer durante o dia inteiro. Nós podemos tirar a mão, mas muitos pacientes que têm doenças raras têm dor crônica,
como se estivesse queimando a mão. Você olha para eles e você não vê nada, como os cisnes negros que a gente não consegue enxergar. Né? Agora, o sofrimento é muito grande, nós temos que aliviar o sofrimento dessas pessoas e fazer com que elas tenham a vida mais normal possível. Queria dizer o seguinte, nem sempre a gente consegue identificar com facilidade, mas a doença de Fabry é uma doença silenciosa, é uma doença de depósito, que vai se agravando à medida que os anos vão passando. Então, começa de uma forma muito, às vezes, leve, mas a criança geralmente é diagnosticada, subdiagnosticada, e as lesões dos órgãos internos, né, coração, rim, cérebro, vão acontecendo, esses pacientes acabam falecendo precocemente, né, e, enfim, onde poderiam ser tratados, né, e acompanhados. Nosso desejo é de que esses pacientes tenham realmente um lugar para procurar, para onde eles possam ir, uma casa onde eles possam ser tratados. Seria isso, muito obrigado. Eu gostaria de passar as palavras para o Dr. Stark, que também está aqui. Eu gostaria que o Dr. Stark, se possível, senhor presidente, né, o Dr. Stark se manifestasse. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra Dr. Sigmar Stark. O senhor dispõe do tempo de 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores e vereadoras, amigos presentes. Eu já estive aqui nesse palanque, nessa tribuna, não nesse local aqui, há 25 anos atrás, lá na prefeitura atual. Naquela época eu estava fui a convite de um vereador para falar sobre a necessidade de Blumenau implantar um serviço de hemodinâmica, aquele que faz cateterismo para fazer angioplastia, porque nós estávamos precisando mandar os pacientes agudos para Curitiba. Eu tentava explicar a necessidade disso. Naquele momento, é claro que eu não esperava que o poder público municipal financiasse o projeto, mas a intenção era levar a pessoas que são formadores de opinião, sensibilizá-los da necessidade disso. E claro que deu certo, hoje nós temos 2 grandes serviços de hemodinâmica na cidade. Ocorre algo semelhante com doenças raras. Eu não vou me reter à Fabry, mas há várias doenças raras que comprometem o organismo. Eu falo isso com uma responsabilidade de médico há 40 anos, de professor da FURB há 29 e de mestre em saúde coletiva. Isso me dá uma responsabilidade maior para essas reflexões. Indivíduos que sofrem de doenças raras têm sintomas comuns. Eles não têm somente sintomas raros. Eles são confundidos no meio dos outros. Passam anos e anos com diagnósticos errados, equivocados, usando medicamentos paliativos, né? E isto traz uma questão social grande ao nosso paciente. Alguns anos atrás, e aí por influência do Dr. Roberto Benvenuti, dentro da universidade, dentro do curso de medicina, eu comecei a me interessar mais a doenças, por influência dele, a doenças raras. Acho que alguém tem que dar uma atenção para isso. E isso vai propagando, a gente consegue ter interesse de enfermeiras, interesse de outros médicos, interesse de estudantes de medicina. Então, nós estamos amadurecendo em Blumenau, nós estamos fazendo mais diagnósticos de doenças raras. E tenha certeza, se de um lado nós nos sentimos realizados, se nós nos sentimos com a sensação de dever cumprido de médico, de fazer esse diagnóstico, por outro lado, nós criamos frustrações enormes, porque oferecemos um diagnóstico de uma doença geralmente crônica, de uma doença progressiva, de uma doença que tem tratamentos paliativos, parciais e extremamente caros.
e nós acompanhamos a aflição da família. Isto aumenta muito a nossa vontade de fazer aquilo que o doutor Roberto propôs, de se montar em Blumenau um serviço especializado em doenças raras. Se faz urgente, né? Por minhas estimativas, nós temos em Blumenau em torno de 1.800 a 2.000 pessoas que sofrem de doenças raras. A grande maioria irá morrer sem saber que teve essa doença, talvez com sofrimento maior ou não. Então, nós temos, como sociedade, trabalhar em conjunto. Isso não é uma questão apenas médica, de um médico, de 2 médicos, meia dúzia, da sociedade para atenuar, para se solidarizar com os pacientes e com os familiares dessas pessoas que têm doenças raras, dos quais 80% são genéticas, portanto, hereditárias. Eu agradeço a atenção e espero que dê uma faísca para a gente ir adiante nesse projeto. Muito obrigado.